A Semana de Arte Moderna comemora 90 anos. O que uma semana pode representar para a arte brasileira? Pode parecer pouco, mas foi o suficiente para causar grandes mudanças. O movimento foi um marco às artes plásticas, arquitetura, música e literatura. A Semana de Arte Moderna, ela trouxe contribuições incríveis e as características dela, por incrível que pareça, teve origem na Europa, porém teve características muito brasileiras. Por exemplo, é o único movimento revolucionário que é apoiado na tradição e na cultura brasileira. Então, a característica principal da nossa Semana de 22 foi a semente europeia, mas o terreno é brasileiro. Eles se inspiraram no movimento barroco mineiro, principalmente barroco mineiro, descobriram que Minas é o Brasil profundo, que aqui tinha raízes da arte, a primeira manifestação artística puramente brasileira tinha ocorrido aqui. Isso é o que difere o movimento modernista dos outros movimentos de vanguarda da Europa no momento em que eles apareceram. É inegável que o modernismo está hoje muito presente. Nada que a gente vê na arte contemporânea ela estaria acontecendo sem um movimento modernista brasileiro. E a gente vê isso numa fabulosa música do Villa-Lobos, que ele volta então para a música, os sons brasileiros. Nós vamos ver, por exemplo, Tarsila voltando para temas brasileiros, a cor é do Brasil. Hoje nós somos beneficiados por uma ruptura que ocorreu há 90 anos atrás. Nós temos uma identidade brasileira que foi construída a partir de 1922. O Carnaval brasileiro até 1920 era um movimento que ficava muito mais ligado à raça negra. As pessoas de classe média não participavam e classe alta jamais conseguia entender o que era o carnaval. Com o movimento de 22 e com a vinda dos estrangeiros, especialmente depois da Primeira Guerra, o olhar estrangeiro fez com que eles descobrissem o carnaval como um aspecto da identidade brasileira. E, favorecido pelo movimento de 22, os estrangeiros e mesmo os brasileiros que se interessaram pelo carnaval tiveram um terreno propício para ajudar nas fantasias, nos carros alegóricos, nos desfiles, naquilo que São Paulo passa a ser incrivelmente melhor do que o Rio de Janeiro. Especialmente o Lazar Segal, que desenha os carros alegóricos e que fazem carros artísticos belíssimos, lindos. Não sei se os brasileiros sabem a importância do modernismo para o carnaval. A pintura ganhou destaque no movimento modernista. Jovens artistas, hoje renomados, trataram de questões sociais que mostravam nas telas os problemas e as belezas do Brasil. A gente já tinha uma vanguarda que estava pipocando, né? Artistas muito interessantes, como Anita Malfatti, por exemplo, Lazar Segal, tem vários artistas do modernismo brasileiro, o Vicente do Rego Monteiro, de Cavalcante, enfim, que são extremamente importantes.
Mas a despeito disso, existia ainda aqui no Brasil um apego muito grande a uma certa tradição acadêmica. Então foi importantíssimo que houvesse uma organização por parte de vários artistas de diversas frentes, das artes visuais, da literatura, da música, no sentido de fazer valer as novas propostas que saíam fora de certas regras e certas tradições, novas possibilidades de se fazer arte em várias frentes, dentro de uma visão também que, sem nenhum nacionalismo bairrista ou ingênuo, era uma possibilidade de enxergar o Brasil de uma forma diferente. Pensar na pintura da Anita Malfatti, ela não obedece aos cânones, aos padrões de beleza das academias, o tratamento de volume, luz e sombra, proporção das figuras, ou seja, são figuras fora de proporção, achatadas, vamos dizer assim, em relação ao tratamento de volume, luz e sombra, enfim, até mesmo feias, se comparadas com uma estética de anos atrás ou de uma tradição que vem da Europa, mas que já estava sendo derrubada mesmo na Europa e era necessário que fosse derrubada aqui no Brasil. No início do século XX foi alvo de críticas de um grande escritor brasileiro que foi inclusive amigo do Oswald de Andrade, amigo dos modernistas, mas que ainda não engolia muito bem a pintura da Anita Malfatti, que foi o Monteiro Lobato, que escreveu uma crítica fervorosa assim, contra a pintura dela, né, com o nome de Paranoia ou Mistificação. Chorar dentro ao seu amor, uma amor tão delicado. Porque a gente tem também figuras muito importantes dentro, não especificamente da Semana de Arte, mas dentro do modernismo brasileiro, que foi alavancado pela Semana de Arte Moderna, né? Prefiro considerar assim, dentro do modernismo, né? Que, dentre as quais a Tarsila do Amaral, que através de uma de suas pinturas foi uma espécie de, vamos dizer assim, apadrinhadora do movimento da antropofagia, criado pelo Oswald de Andrade, através da obra Abapuru, que foi inspiradora do nome do movimento da antropofagia, que aconteceu depois, anos depois da Semana de Arte Moderna, mas também dentro do mesmo espírito de rebeldia em relação à tradição, de inauguração do novo. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Tupi or not Tupi? That's the question. Eu penso muito num diálogo com as propostas, principalmente do movimento da antropofagia proposto pelo Oswald de Andrade. Até anterior, né, da poesia pau-brasil, enfim, a ideia de alegria, né, ligada ao universo da arte. Eu acho que isso é fundamental para o meu trabalho. Com as lições do Oswald de Andrade, eu tenho competência de fazer arte com alegria. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Confira agora o que está na cabeceira dos belo-horizontinos.
Para a leitura, eu indico Os Maias, que é a minha atual leitura de cabeceira. Acho que é sempre fundamental a gente voltar aos épicos e aos clássicos. É um estudo de comportamento do homem que é de primeiríssima linha. Essa de Queiroz é mais que um mestre. E é significativo o quanto a gente tentar entender o quanto esses clássicos podem nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a nossa própria sociedade. Se eu tiver que indicar um livro, eu não poderia pensar em outro livro a não ser O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que eu acho que é um livro absolutamente inovador e é um livro que representa, na verdade, uma concepção de fazer literário inteiramente desconhecida na literatura brasileira até então. Em relação ao filme que eu gosto muito de faroeste, né, Western Spaghetti. Seria O Bom, Mal e o Feio, do Sérgio Leone. Um fantástico, tem jogos de câmera muito fabulosos e o final tem o duelo triplo, que é uma coisa assim, muito, muito bacana. Além da trilha sonora do Ennio Morricone, que faz com que o filme seja perfeito do início ao fim. No próximo bloco tem mais arte moderna. Você já ouviu falar em linogravura? No ateliê de hoje você vai conhecer essa técnica, usada também por Di Cavalcante. Quem mostra essa arte em linóleo é o artista plástico Luiz Fernando Tavares. Linoliogravura é uma das técnicas de produção de imagem de relevo, como a xilo. Ela vem originária da xilogravura, então os modernistas utilizavam ela pela facilidade da matriz. Pelo contrário da madeira, que você precisa preparar ela para chegar e trabalhar com as goivas, o linóleo veio de um piso, ele era usado para piso de dança. Então em algum momento descobriram que poderia ser utilizado para trabalhar imagens nele. Então funciona como um carimbo, como é a xilogravura. E a grande diferença é que, do contrário da madeira, o linóleo não tem textura. A madeira ela tem a textura dos fios. Essa aqui é uma matriz de xilo. Essa é uma madeira preparada, ela foi lixada e passado um permeabilizante para poder vedar os poros da madeira. Então, a matriz, eu enegreci ela para que eu pudesse, à medida que eu fosse escavando, poder ver o que eu estava trabalhando nela. Então, as goivas, os instrumentos que eu utilizo são formões, tem a goiva em V, que ela faz as linhas mais finas, o U, que ele tira tipo, partes mais grossas, né, grandes áreas. Então, eu vou trabalhando. Quando ao processo de tintagem com rolo de borracha, você acaba tendo que fazer, espalhando a tinta em todas as direções, para que ela fique na matriz de uma forma uniforme. Após a tintagem, aí vem para a prensa. A vantagem, você não necessariamente precisa imprimir uma gravura linóleo ou uma xilogravura na prensa. Existem outros processos de impressão, como o Baren, e até mesmo uma colher de pau já serve. A vantagem da prensa é a uniformidade da pressão.
modernistas também marcou a arquitetura. Em Belo Horizonte, Niemeyer fez história e é um dos nomes referências no famoso conjunto arquitetônico da Pampulha. É importante a gente pensar o modernismo como um espírito de época, né? Na verdade, é todo um processo que advém com a industrialização e que, se estava acontecendo na construção civil, também aconteceria fatalmente nas artes, como aconteceu, e aconteceria também na própria arquitetura. O próprio modo das pessoas entenderem o mundo passa a ser um modo moderno, né? As pessoas passam a querer a tecnologia, passam a querer a novidade, a velocidade. Por isso, os vanguardistas nas artes plásticas são extremamente importantes para nós nesse momento. E é importante a gente considerar que a arquitetura vai transformar a imagem da cidade. Então, na medida em que o homem deseja esse novo, e esse novo é possível na construção, a própria paisagem da cidade vai se transformar sistematicamente. Em Belo Horizonte é impossível não falar dessa experiência da Pampulha exatamente pelo seu caráter inaugural, né? Então, eram vários objetos pensados naquele momento, né? A Igreja de São Francisco de Assis, o Yacht Club, a própria Casa do Baile, que hoje é o Centro de Referência de Arquitetura e Urbanismo, né, coordenado aí pela Prefeitura de Belo Horizonte, o atual Museu de Arte da Pampulha, naquela ocasião, o Cassino, e havia também a possibilidade de construção de um hotel que nunca chegou a ser erguido. Além desse conjunto institucional, que é extremamente significativo, o próprio JK manda construir para si uma casa na Pampulha para demonstrar que aquela não era uma linguagem exclusiva do Estado, e sim deveria estar sendo incorporada à vivência das pessoas naquele momento. Acho que é interessante a gente notar o quanto que a arquitetura modernista teve uma linguagem experimentada pela chamada geração carioca, da qual o Niemeyer, sem dúvida, é um principal representante aqui em Minas Gerais, mas que teve também uma série de outros arquitetos que participaram dessas linguagens. Eu destaco basicamente o Eduardo Mendes Guimarães, né, que vai ser autor da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, dentre outros projetos importantes, e o Silvio Vasconcelos, que teve recentemente a sua obra tombada pela Gerência de Patrimônio de Belo Horizonte, demonstrando o quanto esses arquitetos mineiros foram capazes de assimilar aquela linguagem, né, o uso do concreto armado, o uso dos grandes vãos, a linguagem associada às artes plásticas, que também é uma característica desenvolvida no modernismo, mas com um sabor da terra. Piada poema, poesia sem rimas e a literatura com anti-heróis. Características da prosa e poesia modernistas, feitas por Oswald e Mário de Andrade. Já na música, Villa-Lobos, o principal compositor do movimento, apresenta temas que valorizam a nossa cultura. A Semana de Arte Moderna teve muito mais a preocupação de causar espanto do que realmente de erigir uma estética nova, né? Das artes brasileiras, em nenhum momento da literatura brasileira, nós tivemos alguma coisa tão organizada e tão bem realizada. Em termos de literatura, são aqueles nomes já tradicionais, como, por exemplo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, são os que realmente fizeram a figuração num primeiro plano da Semana de Arte Moderna. E nós tivemos obras que foram absolutamente extraordinárias. Quer dizer, se eu pego, por exemplo, Mário de Andrade, eu tenho um extraordinário Macunaíma, que é um dos romances digamos assim, de ponta, né, da literatura brasileira. Além disso, ele tem a Pauliceia Desvairada, que é um momento em que ele rompe com todos os padrões de elaboração da poesia, e além de romances como Os Condenados, como Memórias Sentimentais de João Miramar, poemas como o livro de poesias Pau-Brasil, quer dizer, são coisas absolutamente inovadoras e que representaram, na verdade, uma guinada de 180 graus nos destinos e no rumo da literatura brasileira, né?
que o Brasil estava um pouco ainda romantizado demais no espírito da música. Por tua causa colombina, tive um A música, por exemplo, vai pegar elementos tipicamente brasileiros e incorporar nessa linguagem moderna europeia, mas não mais só como assim uma imitação da Europa, mas como uma novidade para os europeus. O Villa-Lobos, ele vai ser a figura mais importante realmente nesse processo todo, e principalmente porque na década de 20 ele vai para Paris, que era o centro cultural do mundo na época, né? E a música do Villa-Lobos, ela vai ser uma música, como eu falei antes, ela vai ter a novidade de uma música que vem com ritmos diferentes, com elementos novos, e ao mesmo tempo com uma qualidade e uma quantidade de música, né, que coloca o Villa-Lobos entre os maiores compositores do século XX. Na época da década de 20, ele vai produzir uma série de peças, são as obras talvez mais inovadoras do Villa-Lobos. Nessas obras ele vai associar elementos da música urbana do Rio de Janeiro, principalmente da música urbana, que é o samba, o choro, que ainda estava numa fase, né, de nascimento, assim, começando, estava bem autêntico ainda. E elementos também do folclore, da música rural brasileira, ele vai trazer isso para o universo da música erudita. Na década de 60, um importante movimento musical aparece influenciado pelas ideias modernistas. É a Tropicália, que trouxe novidades à cultura brasileira. Esse é o assunto do comentário de hoje. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Eu acho que a Tropicália assume uma influência dos modernistas, especialmente a partir digamos, de uma retomada do Manifesto Antropofágico, que acho que foi publicado em 1928 e que é um dos desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Acho que o modo como a Tropicália e os tropicalistas olharam para a cultura brasileira, especialmente mesclando duas questões, uma que seria um olhar para a tradição e para as questões do passado, e ao mesmo tempo um olhar para aquilo que não era produzido aqui no Brasil, especialmente o rock and roll, o uso de guitarra, equipamentos eletrônicos, e eles de uma certa forma antropofagizam essas influências de fora e dão um novo contorno para a música popular brasileira. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matar. É nítido a gente perceber uma influência, digamos, modernista no modo como a Tropicália se desenvolveu. O chão, o sal da terra, o chão, vaca molada. A gente fica por aqui. Você pode participar e dar a sua opinião pelo nosso e-mail cultura@pucminas.br. Obrigada pela sua participação, pela companhia. Até o próximo programa. Tchau! Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia.